Paz do Senhor para todos os irmãos. Graças a Deus pelo privilégio. Isto é um privilégio que nós temos. Podemos estar aqui na casa do Senhor para juntos meditarmos nesta palavra tão maravilhosa. Estamos estudando uma série de profetas chamados profetas menores, e vamos ver as lições, aquilo que Deus usou-os para falar com o povo antigamente, mas que são lições que servem para nós nos dias de hoje. Mas vamos louvar a Deus com o hino de nossa harpa cristã, hino de número 147. Nós vamos estar iniciando assim a nossa EBD, servir a Jesus. Hino de número 147 da nossa harpa cristã. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Desça a tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dai-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Te confio, meu Senhor, e só em ti vitória eu alcançarei, e contigo quero sempre aqui viver, até que pra Sião me venha receber. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Aleluia, glória a Deus. Esta foi a palavra que o povo de Judá foi chamada a atenção por Ageu para servir ao Senhor com excelência, para poder ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que era da vontade de Deus, prioridade com as coisas de Deus. Vamos estar em pé, amados irmãos, para nós lermos a lição da palavra de Deus. Ageu, chegou o tempo de reconstruir. O texto bíblico básico encontra-se no livro de Ageu, capítulo 1, do verso 1 ao 8, depois o capítulo 2 e o verso 23. Leiamos, irmãos. Aleluia.
Amém. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te damos graça nesta manhã, pela oportunidade e pelo privilégio de estarmos nesta escola bíblica dominical, aprendendo uma palavra tão rica como essa. Uma palavra que nos confronta, mas ao mesmo tempo nos motiva a mudar de comportamento. Obrigado, meu Deus, porque mesmo em meio ao caos espiritual que o teu povo viveu, sempre o Senhor levantou um profeta com autoridade para dizer que em meio a esse caos, em meio ao cativeiro, em meio, Senhor, aos traumas do cativeiro, sempre fora possível ser restaurado, sempre fora possível ser restituído. E eu creio, meu Deus, que nesta manhã, aqueles que aqui vieram, entendendo que a palavra é tua, entendendo, meu Deus amado, que os irmãos que estarão ministrando essa escola bíblica também são usados pelo Senhor, e a palavra que sair deste altar será uma palavra de alimento para cada vida, para cada coração. Portanto, continua, Senhor, usando a cada professor, e que a cada aluno que aqui está, não somente aqui na nave da tua igreja, mas também nas salas, Senhor, que compõem este templo, nas salas que são agregadas, meu Senhor, que possam os professores dos adolescentes, dos jovens, das crianças que serão à noite, também ser tomados pelo teu Espírito, e que venham, Senhor, ser revelados a tua palavra de uma forma especial. Portanto, continue conosco, agindo de uma forma sobrenatural, é o que nós te pedimos, e certo da tua vitória, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Disse-lhe Jesus: ide e ensinai. Deixe-nos assentar. Irmãos, mais uma vez, eu só quero introduzir a nossa lição, e nosso pastor Ronaldo estará ministrando esta lição aqui mais uma vez. Para nós que já começamos estudando a palavra de Deus, estamos estudando alguns livros, que são os livros dos profetas menores, mensageiros de Deus em tempos de crise e de restauração, profetas menores. Nós precisamos entender, até agora, de Oséias até Sofonias, nós estudamos os profetas menores que profetizaram antes do exílio, antes do Senhor proferir a sua sentença sobre cada povo. Eram profetas que profetizaram contra o reino do norte e contra o reino do sul. Reino do norte, Israel; reino do sul, Judá. E eles profetizavam as palavras do Senhor de maneira a mostrar ao povo aquilo que o Senhor faria se o povo não se voltasse para Deus. Porém, agora a palavra foi cumprida, e nós vamos estudar agora, daqui por diante, de Ageu, Zacarias e Malaquias. São os profetas que profetizaram pós-exílio, a partir do momento que o povo foi para o exílio e voltou para Jerusalém, para a sua terra natal, para a sua origem. Então, esses profetas estavam com a incumbência de profetizar e de orientar o povo de Deus para poder voltar à comunhão maior com Deus. Nós estamos num cenário agora, no estudo, de que os profetas se encontram num tempo diferente. O povo já havia sido punido e voltaram para
Jerusalém, para a sua terra natal, para Judá. Judá voltava para Jerusalém. E Ageu se encontra num cenário em que ele vê tudo destruído, principalmente o templo em que o povo se reunia para glorificar, adorar a Deus, para servir realmente, de fato, ao Senhor. Porém, o povo se encontrava agora desanimado por ver tudo destruído e não queriam se preocupar com aquilo que era principal, que era com as coisas de Deus. Precisava ser reconstruído primeiro, para que o povo pudesse congregar, se ajudar, e ali então pudessem voltar à restauração completa da sua nação. Porém, o povo, no desânimo, queriam saber somente de tomar conta, de reconstruir as suas casas, aquilo que era seu. E Deus então vem, através do profeta Ageu, pronunciar 4 oráculos para poder falar com o povo, ou seja, 4 mensagens diretas com o povo, isso num período curto de 4 meses aproximadamente. Este profeta Ageu, contemporâneo também de Zacarias, ele começa a profetizar. E há uma diferença aqui. Os profetas que profetizaram antes do exílio, parece que tiveram suas profecias rejeitadas pelo povo. Porém, Ageu é um homem usado por Deus, e o povo atenta para a sua profecia, para a palavra que ele trazia da parte de Deus. Então, por conta disso, o povo começou a voltar, a se reconstruir o templo, reconstruir a sua vida com Deus. É isso que nós precisamos aprender, em que estágio estamos da vida, para poder ouvir a voz de Deus e reconstruir a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. A partir deste momento, eu quero passar a oportunidade para o nosso pastor Ronaldo, que ele vai então prosseguir com a lição. Só queria dar essa introdução para nós nos situarmos. Estamos agora com profetas que nós não vamos escutar a mesma mensagem, oráculos de julgamento, mas oráculos de incentivo, oráculos de mensagens, que vão incentivar o povo a voltar à comunhão com Deus. Ageu, Zacarias e Malaquias. Hoje nós vamos ouvir a mensagem de Deus através deste profeta Ageu, na voz do nosso pastor Ronaldo. Por favor, pastor Ronaldo. Aleluia. Paz do Senhor para todos, amém. Mais uma vez, a oportunidade é dada para a gente seguir nesta lição. Ageu, chegou o tempo de reconstruir. Como o nosso pastor já estava dizendo, é uma época de ensino voltado agora para orientar o povo e estimular o povo à reconstrução, à reorganização, à espiritualidade, porque o povo estava voltando de um cativeiro. E os profetas agora Deus usava como meio de incentivo e estímulo para que a pessoa pudesse reativar a sua fé em Deus e, na linguagem popular, botar a mão na massa, fazer alguma coisa para Deus, tá bom? Leitura em classe, eu gosto sempre de destacar alguma coisinha. Verso de número 4 aí na sua leitura em classe, tá bom? Ageu 1:4. É para vós tempo de habitares nas vossas casas estucadas, e esta casa ficará deserta. Deus, usando o profeta, questionou com o povo, falou assim, cara, você está cuidando, em outras palavras, você entender, Deus estava falando assim, você está cuidando da tua vida, mas está esquecendo da casa de Deus.
Em outras palavras, é isso. Deus estava usando o profeta para dizer: olha, presta atenção nas suas prioridades. Tá bom? Aí o verso 5 diz assim: ora pois, assim diz o Senhor. O que é aplicar o vosso coração aos vossos caminhos? Deus estava dizendo: avalie. Presta atenção se isso é certo. Presta atenção se isso está te dando retorno positivo. Você cuidar da sua vida e esquecer de Deus. E engraçado que Deus diz isso 2 vezes. Ele diz no verso 5 e no verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Presta atenção, irmão. Não era o profeta, era Deus falando através do profeta. Deus estava dizendo: avalia a tua vida, avalia o que está acontecendo, pesa, vê se vale a pena deixar Deus em segundo plano. Vê se não vale a pena botar as coisas de Deus em primeiro lugar. Então Deus fala no verso 7: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Quando ele fala isso, ele pede para mim fazer um retrocesso, uma retrospectiva do que está acontecendo na minha vida, de como está a minha vida e de por que as coisas estão acontecendo. Então Deus chama a atenção do povo por 2 vezes para fazer um balanço material e espiritual da vida, por deixar a casa de Deus em segundo plano. Aí você já sabe que lá Ageu, ele fala muito em área material e espiritual. Ó, vocês estão trabalhando e não está rendendo. Vocês estão comendo, mas não está comendo bem, não se sacia. Vocês estão se vestindo, mas ainda está com frio. Tudo isso era prejuízo de ter colocado Deus em segundo plano. Ou a sua casa, tá bom? Objetivos. Que os que regressaram do cativeiro de Babilônia viviam numa forma individualista, cuidando apenas dos seus propósitos e próprios interesses. A casa do Senhor fora abandonada e esquecida por todos. Irmão, é óbvio que o motivo lá era outro. E o motivo hoje é outro. Mas não é o que está acontecendo? Não é o que está acontecendo? Por uma pressão do mundo espiritual em relação à enfermidade, nós estamos botando Deus em segundo plano. Não estou dizendo que você está errado em cumprir, muito pelo contrário, as exigências da OMS e do sistema de saúde. Não é isso. Mas eu posso, mesmo cumprindo tudo isso, continuar com Deus em primeiro plano. Na minha vida aqui ou na minha vida em casa, tá bom? Entender que no tempo de Ageu a nação foi castigada, mas não conseguia compreender que os males que vinham provinham de Deus, porque tinham deixado Deus como segundo lugar. Compreender que as evidências proféticas despertou a consciência da nação para encarar e acertar o propósito com Deus, com o Senhor. Então, os objetivos do profeta Ageu, a gente vai ver agora, depois da introdução que o nosso pastor Gideão deu, que ele alcançou, irmão, e não foi com muito tempo, não é pelo muito falar. Diz a lição, e o livro de Ageu nos mostra que ele profetizou por 4 meses só. Dentro de 4 meses, Deus mudou o curso da história do povo de Judá. O povo estava desanimado, abatido, cuidando da sua própria vida, queria que Deus e a casa de Deus ficasse para lá. Ageu foi levantado por Deus em 4 meses. Na verdade, foi em 21 dias. O coração do povo mudou. Porque depois ele ainda teve outras profecias, que foram 4. Mas para reanimar o povo, Deus usou ele. Em menos de um mês, o povo mudou. Ele foi um dos profetas de pós-cativeiro que teve, vamos dizer assim, uma eficácia de 100% num período rápido, com a profecia que Deus o entregou. Então, isso nos traz uma lição. Não é pelo muito falar. Não é pelo muito falar que nós alcançaremos os objetivos diante de Deus. É pela unção do que falamos, o peso do que falamos e o carimbo de Deus no que falamos, a aprovação de Deus. Tá? Nosso irmão Gideão já deu uma introdução. O nome Ageu significa festa
ou festivo, tá bom? Alguns acham que ele veio pequeno depois do cativeiro para Judá, e outros acham que ele já era de idade, porque ele falou sobre o templo antigo, o templo de Salomão. E alguns acham que ele era jovem porque não está na lista lá de Crônicas e nem de Esdras capítulo 2, do povo que voltou do cativeiro, autorizado por Ciro para reconstruir a cidade de Jerusalém. Então, como ele não estava na relação, alguns comentaristas teológicos bíblicos acham que ele era novo, e outros acham que ele era velho porque ele falou com propriedade do templo de Salomão, e muitos tinham visto, tinham ido cativo. Você imagina uma pessoa que tinha 10 anos, tá bom? Foi cativo, ficou 70, voltou com 80. Voltou com 80, ainda estava lúcido, conhecia o templo de Salomão, né? E estava vendo este que estava sendo feito agora no retorno do cativeiro. Então, as duas visões são visões que o povo que estuda tem. Você escolhe a sua, tá bom? Vai lendo, vai meditando e vai escolhendo. Eu fico com a que ele era mais velho, tá bom? Mas isso é uma opinião minha. O tempo de reconstruir. Ponto 1:1. Vamos situar, irmão, o livro de Ageu, para você entender. Para você entender o livro de Ageu, Zacarias e Malaquias, você tem que ler o livro de Esdras e Neemias. Por quê? Porque é o livro do período dessa reconstrução. O povo voltou, o povo foi orientado a voltar e direcionado por Ciro, que Deus já havia profetizado através dos profetas, que ia levantar um homem chamado Ciro, que ia fazer com que o povo voltasse do cativeiro e reestruturasse a cidade. Então Ageu está situado nesse momento. Qual momento? Depois que Neemias foi, né, ficou sabendo que os muros ainda estavam caídos, o povo começou a voltar e não tinha feito nada. Aí Neemias vem de lá de Suzã, começa a reconstruir o muro, reconstrói os muros em 52 dias, e depois volta para Suzã, para a Síria, lá para o reinado. Então Ageu está nesse período, depois que o muro foi reedificado, mas o templo continuava largado. Eles só colocaram a pedra fundamental, faziam sacrifícios, mas aí deixaram correr solto e não mais fizeram propósitos de reconstruir o templo. Ageu está nesta fase, tá bom? Neemias já tinha ido lá, feito os muros, e o povo parou por quase 16 anos. Por quê? Porque foram ameaçados. Teve oposições, teve situações que os impediram e eles recuaram com medo. Então Deus teve que mandar uma palavra para que eles reativassem a fé. O período do livro de Ageu envolve aquilo que eu já falei, 4 meses mais ou menos. Apesar de haver gasto pouco tempo em seus vaticínios, o profeta obteve êxito em sua missão. O profeta Ageu e sua mensagem receberam maior notoriedade, sobretudo credibilidade. Por quê? Porque foi citado por Esdras na sua estadia para administrar e orientar o povo no mundo espiritual. Então, abre a tua Bíblia aí, rapidinho, você que está em casa e você que está aqui. Esdras, capítulo de número 5. Abre aí, irmão, para a gente ter uma noção rápido, para a gente passar por isso, tá bom? Para a gente entender o que estava acontecendo. Esdras, capítulo 3 primeiro. Celebraram a festa, tal, Esdras chegou, vai para o 5 mesmo. 1. E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Senhor Deus de Israel, lhes profetizaram. Verso 2. Então se levantou Zorobabel, filho de Selatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que estava em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Então Deus levantou os profetas, ele começou a falar que foi Ageu, e depois você vai ver Zacarias, e eles já tiveram êxito. Só que é interessante o que o comentarista, o que o escritor Esdras coloca. Eles não só profetizaram, mas eles botaram a mão na massa.
Está escrito aqui, ó. E com ele os profetas de Deus que os ajudavam. Tem gente que gosta só de falar, não gosta de botar a mão na massa. Ele quer pregar, mas não faz nada. Ageu e Zacarias pregaram, usados por Deus, mas também botaram a mão na massa para refazer o templo, tá bom? Então é uma lição. Depois você vira a página aí, 6, que é o que está na lição aqui, 6,14, você tem uma noção. E os oceiros dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mando de Deus de Israel, e conforme o mandado de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia, que foi justamente no tempo de Neemias o último, o rei Artaxerxes, tá bom? Então, para a gente localizar a parte histórica e o comando que Deus queria para que o povo fizesse algo. Interessante, irmão. Vamos voltar um pouquinho. Na tua leitura em classe, no verso de número 8, dá uma olhadinha aí. Para você ver que muitas das vezes a gente acha, irmão, que Deus está querendo uma coisa grande, maravilhosa, esplendorosa, inalcançável, um objetivo que eu não consigo. O povo teve essa ideia. Quando o povo viu a situação, irmão, porque você imagina, para você ter uma ideia, é como se sair da cadeia e voltar para algum lugar e procurar emprego, começar a vida de novo. Não é uma dificuldade, ninguém dá emprego, não tem dinheiro, não tem nada. O povo tinha voltado do cativeiro, voltado da prisão, e estava voltando e tinha que fazer tudo, e não tinha recurso, não tinha dinheiro, não tinha quem apoiasse, muito pelo contrário, tinha quem não queria que o templo voltasse a ser erguido, para que o nome de Deus não voltasse a ser glorificado em Jerusalém, Judá. Então, olha o que Deus fala, é interessante, irmão, quando a gente para ler, verso de número 8, Deus dá uma ordem através de Ageu: subi o monte e trazei madeira, e edificai está escrito aí, e dela me, o que está escrito? Bem forte, dela me. Deus está perguntando como ela vai ser, Deus está dizendo como ela tem que ser. Deus já está garantido que se eu fizer a minha parte, o esforço, Ele vai se agradar. Ele nem está preocupado se ela ia ser grande ou pequena, bonita ou com ouro. Ele simplesmente queria que o povo edificasse, construísse. E ele estava garantindo que ele iria se agradar do trabalho do povo. Muitas das vezes a gente pensa que tem que fazer algo grande, algo monstruoso. Não. Deus falou: edifica a casa que eu vou me agradar. Só de você botar a mão para trabalhar, eu vou me agradar. Então Deus não estava determinando a aparência para se agradar, mas essência. Ele queria que saísse do coração do povo a individualidade e se voltasse de novo para Ele, tá bom? Então isso fica uma lição para nós, tá bom? Deus não está preocupado com o volume das coisas que eu faço. É óbvio que se eu fizer mais, Paulo diz que nós receberemos segundo o que tiver feito pelo corpo aqui, ou bem ou mal. Então é lucro meu se eu fizer mais. Mas Deus não está interessado em volume, Ele está interessado em essência. Fazer com a vida, com a alma, com o coração, tá bom? Então essa era a situação que o profeta foi usado para dar status de novo à reconstrução do templo. O primeiro oráculo: o pessoal que regressou começou a reconstruir o templo, mas interromperam a obra com 1 ou 2 anos de iniciado. É aquilo que eu falei, tá bom? Aí a gente tem que ler de novo Esdras, capítulo 4, que é o que eu falei. Todo esse tempo está baseado lá em Neemias e Esdras. Capítulo 4, que está aqui na nossa lição. Verso de número 23. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reuam e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força
de braços e com violência. O negócio ficou feio quando eles estavam construindo. Não foi à toa que eles pararam, viu, irmão? Não foi à toa. Foi porque houve violência. Se você fizer, eu te mato. Vou te dar a borrachada. Você está proibido. O rei determinou que está proibido. Aí o verso 24. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Então o inimigo deu aquela investida dura, brava, aquela apertada, e o povo temeu, porque ele usou violência e voltou para trás, e depois nunca mais, passou 2 anos, e o povo continuou, nossa, se eu fizer alguma coisa, o bicho vai pegar, entendeu? Se eu me levantar e ir para a igreja, a luta vai voltar. É aquelas coisas que a gente escuta de vez em quando, né? É o contrário, irmão, se você tomar uma posição, Deus vai ser contigo. Deus vai dar vitória. Então, Ageu estava nessa situação, ele surgiu no cenário da profecia nessa situação. O povo tinha sido ameaçado, tinha apanhado, tinha sido, pela lei, obrigado a parar com a reforma, com a construção, mas depois caíram no comodismo. Esse é o problema. Às vezes vem uma luta e a gente até dá um passo para trás, porque isso é normal, faz parte da defesa do corpo e do ser humano. Quando ele está em risco, ele dá um passo para trás, mas não faz parte continuar dando passo para trás. Não, ele procura outro cá para chegar no seu objetivo. Então o povo deu um passo para trás e se acomodou. É o que acontece hoje, é o comodismo. E aí Deus teve que intervir através do profeta Ageu, dando um chacoalhão no povo, e o povo acordou. Por quê, irmão? E eu gosto disso, eu estou aprendendo com o pastor. Por quê? Aleluia. Porque o povo só desperta quando Deus mexe em 2 coisas, ou 3: dinheiro, saúde ou família. Foi o que aconteceu aqui, irmão. Deus falou, presta atenção, vocês estão plantando, não estão colhendo. Vocês estão recebendo, dinheiro não está dando. Deus falou, irmão, sempre vai ser assim. Está apertado o negócio? Às vezes aperta, mas não pode continuar por muito tempo. Começa a fazer uma avaliação. Aí Deus usa o profeta para falar, presta atenção no que está acontecendo. Cara, você está plantando e não está colhendo. Quando você colhe e come, parece que vai embora, você não se sente satisfeito. Você se veste, mas está sempre mal vestido. Era isso que Deus estava falando. E você recebe o salário e não dá para chegar no final do mês. Era isso que Deus estava falando. Eu estou mexendo nessas coisas para você acordar. Aí Deus disse na segunda fase, Ele falou, olha, eu retive a chuva e o orvalho. Ou seja, você não vê as coisas prosperar, você só vê sequidão. Olha, para um lado não tem saída, olha para o outro não tem saída. Avalia para ver o que está acontecendo. O Senhor puniu a Judá em função desta atitude, pois suas prioridades estavam de fato distorcidas. A rejeição ao templo significava, em última instância, uma rejeição a Deus. Então, muitas das vezes, eu estou rejeitando a Deus sem prestar atenção nisso. E é interessante que essa lição veio assim, sabe, irmão? Deus está no controle de todas as coisas. Muitas das vezes eu estou rejeitando a Deus sem me dar conta disso. E aquele povo, pelo medo da opressão física que teve, continuou no comodismo e começou a rejeitar a Deus. E Deus os despertou. Tá bom? Até aqui está tudo bem? O primeiro oráculo? Está tudo bem? 6,14. Já lemos, né? Já lemos. Então vamos para o segundo oráculo, a tua lição 1.2. Você que está em casa também acompanha aí 1.2. A mensagem, deixa eu voltar um pouquinho na sentença de cima. A mensagem era de exortação pela negligência do povo. Irmão, a pior coisa
é como Deus falou conosco ontem, na palavra da ceia. É eu poder oferecer uma coisa boa, melhor, ótima, e sou negligente e ofereço qualquer coisa. Você imagina, irmão, se chega na minha casa uma visita e eu ofereço qualquer coisa para ela, sendo ser humano, ela vai falar: caramba, fui mal recebido, nunca mais volto. Imagina Deus. A gente vai ver isso em Zacarias e principalmente em Malaquias. Vocês estão trazendo animal torto, defeituoso, manco. O que é isso, irmão? É um culto torto, defeituoso, manco. E quer que eu aceite. Deus ainda usa Malaquias para falar: e tu quer que eu aceite? Oferece isso para o teu rei para ver se ele aceita. O homem não aceita, irmão, ser maltratado, ser mal recebido. Imagina Deus, irmão. Tá bom? Então, o segundo oráculo. O segundo oráculo ocorreu no segundo ano do rei Dário, depois exatamente de mais ou menos 21 dias, no dia 21 do 7º mês. Ele começou a profetizar no dia 1º do 6º mês, no dia 21 do 7º mês, 1 mês e 21 dias, Deus voltou a falar, tá bom? Seria ainda maior, ele disse assim, 7º mês, anunciando: a glória da segunda casa do segundo templo seria ainda maior do que a do primeiro, erigido por Salomão, tá bom? A reforma foi tão magnífica que muitos anos depois, entre os judeus se dizia: quem não conhece o templo de Herodes, ainda não sabe o que é belo. Entretanto, a referida glória não se deu pela reforma provinda por Herodes, mas pelo fato de o Messias ter adentrado pessoalmente nele, para ser apresentado, e depois 2 vezes, uma vez na adolescência, para conferir e combater com os saduceus, os fariseus e os mestres, e depois 2 vezes adulto, quando ele limpou o templo por 2 vezes. Mas o interessante aqui é que Ageu profetiza algo para frente. O nosso comentarista está falando: olha, a glória do segundo templo vai ser maior do que a do primeiro. E a gente não. O segundo templo era revestido de um negócio tremendo. É o 4º oráculo. Eram mais de 2.000 toneladas de ouro. Você sabe quanto é a grama do ouro? R$312 a grama. Uma grama. Imagina o valor do primeiro templo que Salomão fez. Imagina quando esse templo foi saqueado. Diz a palavra lá em Crônicas que a Babilônia entrou, saqueou o templo todinho, pegou o ouro todo, raspou, tirou, porque as madeiras eram revestidas de ouro. Madeiras de cetim revestido, tudo revestido de ouro. Então eles arrancaram o ouro todo o templo, a prata, tudo, e depois, quando ficou só madeira, tocaram fogo. Então, era difícil para aquele povo entender que a glória daquele primeiro templo, a do segundo seria maior. Até porque, quando você lança uma pedra fundamental, você tem noção da obra, né? Você tem noção da obra. É a mesma coisa que eu vou construir, eu falo assim para o cara: me vê, manda na minha construção, na minha reforma, 1 metro de areia. O cara tem noção do que você vai fazer. Quem é construtor, que nem o nosso irmão, sabe. Agora, se eu falar para ele assim: me manda 2 caminhões de areia, o cara já imagina: nossa, a reforma dele era a mesma coisa, irmão. Quando eles lançaram a pedra fundamental, a pedra que ia estruturar a base do templo, era bem menor. Então o povo falou: esse templo não vai chegar nem aos pés do outro, tá? Então era difícil para eles entender, mas Ageu estava falando de uma projeção futura. Uma projeção futura. Por que aquele templo a glória seria maior? Porque aquele templo que foi construído lá no tempo de Neemias e Esdras, profetizado por Ageu e Zacarias, ele ia ultrapassar os tempos, chegar no reinado de Roma, chegar até Herodes. Herodes ia reformar o templo, porque ele queria estar de bem com os judeus, para não ter contrito político e espiritual. O que ele fez? Ele falou assim: eu vou reformar o templo para vocês, tá bom?
Aí o sumo sacerdote ficou alegrão, Anás e Caifás, reformaram o templo todo, ficou uma maravilha. É por isso que Jesus falou, irmão, quando chegou lá, tu está vendo isso aqui, ó? Essa reforma toda, não vai ficar pedra sobre, aleluia. Tá bom? Porque o povo passou a idolatrar o templo que tinha sido reformado por Herodes. E Deus, através da sua onisciência, revelou para Ageu que Jesus, o que é maior que o templo, ia entrar naquele templo que era o segundo que foi construído. Humilde, menor, sem muito ouro, sem muito espaço, mas Jesus ia entrar para ser apresentado lá, e como eu disse, mais 3 vezes. Então essa era a glória maior do segundo templo. Passando para frente, senão não vai dar tempo. Deixa eu te fazer um comentário para você entender como isso foi expresso lá no templo antigo, nesse templo de Ageu. Como que isso se deu? Porque a Bíblia, irmão, ela é ela tem projeções proféticas através de tipologias. Ela mostra alguma coisa que significa o que vai acontecer depois, um tipo. Como é que Deus mandou esse tipo de glória que seria maior, representando Jesus quando viesse e entrasse no templo? Como é que foi isso? Você lembra o que aconteceu no templo? Lá no tempo de Esdras, o que estava acontecendo? O que estava acontecendo? Você que está em casa, você que está aqui, o que estava acontecendo? Tem alguém? Não? É bom, vamos participar então. O povo reconstruiu o templo. Profecia valeu 100%. Mas só que eles não estavam levando a sério o compromisso com o templo. Foi o que foi pregado ontem. E aí o que aconteceu? Começaram a se palavra. Aí o rei mandou Esdras, que era um mestre na palavra, para voltar a ensinar o povo em Jerusalém, no templo. E aí Esdras faz o quê? Ele faz um púlpito, pega a palavra, a Bíblia, e diz a Bíblia que ele lê de manhã cedo até a tarde. E ninguém saiu do culto. Irmão, Deus é sábio. Ele já estava tipificando Jesus pela palavra no templo antigo. Tá bom? Então, a volta da palavra no templo, onde Ageu estava profetizando, tipificava Cristo entrando nele depois, quando nascido. Porque Jesus disse: eu sou o verbo, hein? Eu sou a palavra. Assim como aconteceu lá com Ageu, que Esdras teve que voltar a ensinar a palavra, eu estou entrando no templo para ensinar vocês. Só que eles não aceitaram. Tá bom? Então isso é a tipologia de como a glória foi administrada lá no templo de Ageu e referendada no templo de Cristo, quando ele entrou neste mesmo templo construído por Neemias, Esdras e sobre a profecia de Ageu e Zacarias. O terceiro oráculo. O templo em ruína era considerado imundo. Ageu questionou os sacerdotes acerca do que é sagrado e do que é imundo, e de como o imundo pode atingir o que é sagrado. É aquilo que eu falei para vocês. Eles estavam tão cegos, devido à inércia, devido ao comodismo, que eles começaram a deixar o santo ser influenciado pelo imundo. Isso a gente vai ver também nos livros a seguir, que são Zacarias e Malaquias, tá bom? Mas aqui ele dá uma introdução. Ageu começa já a despertar sobre isso, falar: olha, vocês estão fazendo as coisas erradas. Pode alguém tocar no morto e se tornar puro? Não. O que acontece? Ele se torna imundo. Vocês estão trazendo as coisas imundas para a presença de Deus no templo. Então Deus adverte sobre a possibilidade de ele não receber o culto naquele templo que ele estava orientando para que fosse erguido de novo. Estava sendo erguido, mas o povo já estava contaminado com a inércia
com o comodismo e com a falta da palavra, que é o que vai acontecer lá em Esdras, que ele vai trazer, tá bom? Mas Deus já estava orientando antes, porque Deus é assim, irmão. Ele dá dica antes para a gente, ele avisa antes, não se ilude não, ele avisa antes. Você sabe, eu sei, nós sabemos. Ele fala uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí eu não dou ouvido, pumba, cai, pumba, desiste, pumba, desvia. Deus não chega e é pego de surpresa, nem eu e nem você. Ele avisa, ele fala antes. Aqui ele já estava falando, ó, o tempo vai ficar pronto, mas se vocês continuarem assim, o negócio vai ficar feio, eu não vou nem aceitar o que vocês vão fazer dentro dele. E era assim que ficou, porque a gente vê lá em Esdras e depois vamos ver em Malaquias, tá bom? O quarto oráculo, tudo bem até aí? Tudo bem? Graças a Deus. O quarto oráculo, 1.4. Aí fala dos impérios, né? A Grécia, a Pérsia, e depois vem para Roma. Aí é interessante, essa última parte do texto aí para quem tem. O reino do sul nunca mais teve um rei. Portanto, Deus levantou Zorobabel para ser governador civil da Judéia. E aí é interessante, irmão. Porque Zorobabel, ele era descendente direto, descendente direto da linha real de Salomão. Mas só que como havia uma profecia que o reino de Davi passaria direto para Cristo, ele seria o sucessor do reino de Davi. Então houve uma profecia que cortou o reinado do sul, que era Judá, onde ficava Jerusalém e o templo. Então, Zorobabel era para voltar como rei em Jerusalém. Mas Dário falou, não, você vai ser governador. O homem nem era crente, não sabia, mas cumpriu uma profecia, e dali para frente, Jerusalém, o reino do sul, nunca mais teve um rei. Por quê, irmão? Porque está esperando Cristo, que vai reinar, não só em Jerusalém, mas em toda a terra no milênio. Quando ele vier, diz que ele vai botar um pé no mar e outro pé no Monte das Oliveiras, vai fender e vai instituir o seu reino, que será eterno, que não terá fim. Então, as coisas de Deus, elas vão se encaixando, tá bom? A mensagem foi dirigida para Zorobabel, o governador de Judá. A profecia acerca de Zorobabel, sem dúvida, tinha um caráter messiânico. Deus falou, você não vai ser rei, mas eu vou te usar como um anel de selar. Por quê? Porque o anel fica na mão de quem? Do rei. O rei usa o anel. Você lembra que Dário teve que selar a cova de Daniel? Então Deus estava falando, você não vai ser rei, mas como você se despertou, eu vou te honrar. Eu vou te usar para que as coisas aconteçam. Tá bom? Então Deus, irmão, ele tem os seus métodos de trabalhar. E como eu disse, ele sempre fala antes. Vamos rápido, porque tem muita coisa. A mensagem de Deus. 17 anos depois, Nabucodonosor tinha permanecido, acabado com a cidade. Cada família que chegava procurava reconstruir a sua própria casa. E assim, deixaram de lado a casa de Deus. Começaram a inverter os valores no mundo espiritual, e aí é perigoso, tá bom? A gente já falou sobre isso um pouquinho atrás. Quando nós fazemos isso, Deus atua de maneira a nos advertir, e se nós não abrirmos a mente, o que acontece? Os prejuízos vêm. Os prejuízos virão, tá bom? Então, o Senhor estava apelando ao povo para que obedecesse e observasse as circunstâncias. Disse ele, aquilo que eu já comentei, aplica o teu coração, ou seja, verifica a tua vida, verifica as tuas prioridades, verifica se está dando certo essa tua rotina de prioridade.
por que tu não coloca a minha casa em primeiro lugar para ver se não vai ficar melhor as coisas para ti? Deus estava dizendo assim, faz uma prova, um teste. Muda as prioridades para tu ver se não vai melhorar para ti. Agora, se tu continuar assim, eu vou continuar cerrando o céu, eu vou continuar não mandando chuva, você vai continuar trabalhando e não dando resultado. Só Deus, só Deus. A retenção das bênçãos, 2:1. Nosso pastor André Gideon está aqui. Estou no 2:1. Tá bom? Tem muita coisa, mas... A retenção da bênção, é o que nós acabamos de falar. Como cada um cuidava de si, Deus advertiu dizendo assim, faça uma avaliação, avalie a sua vida. O profeta mais diante também do louvor da estiagem, comentou sobre a estiagem e o prejuízo da lavoura fazendo falta de comida para o povo. Ou seja, Deus mexeu naquilo que eu te falei, no material para que o povo despertasse, no financeiro para que o povo despertasse, no social e na família, porque quando uma família começa a não ser vestida, não ter comida, o dinheiro não dá, o negócio fica estreito. Então Deus começou a intervir nessas áreas para despertar o povo. Irmão, Deus não, sabe, Ele tem os métodos e Ele costuma usar os métodos sempre, tá bom? A bênção do recomeço. A partir daquele momento, todos estavam sob a mesma ordem divina. Quando veio a profecia de Ageu, ele não quis saber se era grande ou pequeno. Todos foram atingidos. Foi atingido o governador, foi atingido Josua, o sacerdote, o sumo sacerdote, e foi atingido o povo. Todos os níveis da sociedade tiveram que reconhecer que estavam errados. E aí todos os níveis da sociedade, governador, igreja e povo se uniram com uma bênção. É o que acontece aqui, o comentarista está dizendo. Quando as 3 hierarquias de uma nação, né? Governo, igreja e povo se unem, essa nação é abençoada. Essa nação prospera. Tudo que ela intentar diante de Deus vai prosperar. É isso que ele está dando nessa parte da profecia para nós, de orientação. Então precisamos manter uma coesão entre o mundo físico, financeiro e político, o mundo espiritual e o povo. Não esquece do povo, tá bom? Porque Deus não esquece do povo. Às vezes nós esquecemos, né? Tem muitos morrendo, tem muitos com fome, tem muitos passando necessidade. E às vezes não são crentes, a maioria não é. Mas Deus não se esquece, tá bom? Isso fica uma próxima vez, mas Deus não se esquece. O livro de Esdras narra a reconstrução do templo e o ministério do profeta Ageu e Zacarias. Já lemos Esdras capítulo 5, verso 1. Que todo mundo começou a prosperar pela profecia de Ageu e Zacarias e eles concluíram a construção do templo. 3. A glória da segunda casa. Não havia dúvidas de que, tanto no ponto de vista de engenharia como no ponto de vista financeiro, o primeiro templo era superior àquele que eles estavam fazendo. Aquilo que eu falei, não tinha recurso, o camarada estava vindo da cadeia, ficou preso 70 anos, voltou para a cidade, não tinha nada, tinha começado do zero, ninguém dava apoio, inimigos para tudo quanto é lado. Então o que ele podia fazer era pouco. Mesmo assim Deus falou, olha, edifica que eu vou me agradar. Eu não estou pedindo para você fazer muito, eu estou pedindo para você fazer. Tá bom? Então, a segunda casa, ela com certeza foi menor. Você vai ver isso lá no livro de Esdras, depois você vai ver os sacrifícios que foram feitos, bem menores, não tinha como ser maior, irmão. Não tinha condição financeira. Mas Deus resolveu se agradar dela e honrá-la com uma glória maior, que a gente já comentou, e o comentarista também, que era a entrada de Cristo futuramente, que tipificou pela palavra que entrou naquele templo que Ageu e Zacarias profetizaram e o povo reconstruiu. A primeira casa, vamos lá para embaixo, tá bom? Salomão queria edificar um templo digno de ser adorado dentro da nação. Então utilizou as melhores artesãos materiais, os quais incluíram cedro,
linho, prata, ouro, pedras preciosas, linho fino. Apenas o Santo dos Santos era banhado com 21 toneladas de ouro. Apenas o Santo do... E nós sabemos que tinha o santo e por os arremates, a cortina. Aí eu disse para você que 1 grama de ouro está R$312. Depois você calcula. Eu perdi os zeros, irmão, perdi a conta, tá? Não consigo falar. Se 1 grama de R$312, você imagina 21 toneladas só no Santo do Santo. Ele tinha uma largura de 27 metros e uma altura de 9 metros. Irmão, é o templo lá que a Universal construiu. É idêntico, tá? Idêntico em relação ao aspecto, altura e largura e comprimento. É um prédio de 3 andares desse, irmão. Você imagina, naquela antiguidade, fazer uma construção dessa. Era um negócio fenomenal. Revestido todo de ouro por dentro. As peças de ouro batido eram 10 tanques, 5 de cada lado, 10 candeeiros de ouro, 5 de cada lado. Os candeeiros eram de ouro puro. Tinha um tanque, isso que o sacerdote, o sumo sacerdote se lavava de prata, que pesava enormemente. Eles disseram que não teve como pesar a prata para fazer o mar, que eles chamavam de mar, que era uma piscina elevada que o sacerdote se banhava para poder trocar de roupa e entrar para fazer o sacrifício. Era um negócio tremendo, tá bom? Era um negócio grande. Foram 7 anos necessários para o trabalho de Salomão e ele estruturou o templo. O templo, segundo a Crônica 6:18. O templo servia-se principalmente para a lembrança, né, do conceito de Deus. Por fim, ele foi saqueado e destruído. A gente já viu isso, tá bom? Em relação a Babilônia ter ido lá, eu já expliquei para os irmãos que eles pegaram o ouro todo, a prata toda, levaram tudo e depois sobrou a madeira, porque tudo era revestido de ouro, e eles tocaram fogo. O que ficou? Neemias, poderão essas pedras se revivificar? Só ficou as pedras, irmão, porque pedra não tem como queimar e não vale a pena carregar. Então, do templo de Salomão só ficou as pedras, as ruínas, que era a estrutura de baixo, tá bom? E dali eles começaram um novo templo. É por isso que Neemias fala, poderão essas pedras do monturo virar alguma coisa? Porque foi a única coisa que a Babilônia deixou lá, foram as pedras do templo. Olhando para o presente, e só falta essa parte, eu vou passar para você, tá bom? Pode ser, Gideão? Ou para o pastor? A primeira casa e o 3:2, que é olhando para o presente e o encerramento. Você já vai fazer mesmo o encerramento? Deus abençoe a você que está em casa, tá bom? Mude o seu ponto de vista, avalie. Veja se está dando certo o modo de vida que você está tomando, botando Deus em segundo plano, a sua casa em segundo plano e a sua vida e a sua casa em primeiro plano. Não deu certo para o povo de Israel. Será que vai dar certo para você e para mim? Eu acho que não. Glória a Deus. 3:2, olhando para o presente. Diz aqui a lição: o profeta sabia tanto quanto o povo que aparentemente a nossa casa perderia muito em beleza e em requintes para a primeira. De fato, quando o tempo foi concluído, os remanescentes do cativeiro que conheceram a primeira casa choraram de tristeza por ver que esta era muito inferior àquela. Então, como a glória desta poderia ser maior do que a glória daquela? Esse é um ponto que se refere bastante a nós. Nós sempre ouvimos falar, tudo que acontecia no
Antigo Testamento era uma prefiguração daquilo que seria a realidade em nosso tempo. Deus já estava ensinando o povo de Judá ali a entender que as coisas materiais, o templo, as paredes, na verdade tinham um significado para eles que parecia ser maior que o significado espiritual. A casa que Deus queria que eles entendessem que fosse muito bem construída, sem contaminação, sem nada que viesse aparecer, mas que viesse a dar um melhor conforto para aquele que iria habitar na casa. Deus queria que eles entendessem, assim como Deus quer que nós entendamos que a casa que Deus habita não é a casa feita por mãos de homens. Ele já disse na sua palavra. O templo não era que o templo servia para Deus habitar. Deus estaria ali, mas hoje, olhando para o presente, nós precisamos entender, como Judá precisava entender, que não precisava de toda aquela pompa, de toda aquela maravilha, de toda aquela beleza, se Deus não estivesse presente. Era o que acontecia com eles. Eles tinham toda a beleza estrutural, tinham todo o conforto, todo o necessário, mas era tudo material. A comunhão com Deus estava deteriorada. Então, é por isso que Ageu vem fazer com que eles passem a olhar para o presente. Olha, e quando ele diz, a glória da primeira casa, da segunda casa, vai ser maior do que a primeira. Isso nos aponta, amados irmãos, para que a glória do Senhor, no nosso meio, ela tem que ser maior na nossa casa. Aonde? No meu coração, na minha vida, na tua vida, dentro da tua vida, demonstrado pelas nossas atitudes, demonstrado pelo aquilo que fazemos, demonstrado pelo nosso relacionamento com o próximo, demonstrado pela responsabilidade que Deus põe nas nossas mãos. A glória do Senhor, ela é vista através dessas atitudes. Precisava o povo começar a entender que o futuro era esse, o presente precisava ser desta maneira. Eles não precisavam gastar tanto tempo com a parte material, mas sim com a espiritual, com a sua vida. Olhar para o presente, olhar para aquilo que nós vivemos, olhar para aquilo que nós somos hoje em relação ao nosso relacionamento com Deus. A profecia de Ageu, ela se cumpriu de fato no dia em que Jesus nasceu e passou a estar dentro do templo. A glória maior foi essa, a glória que eles tinham visto, que era a glória para o templo, a glória da beleza, a glória do ouro, da prata, era muito menor. 21 toneladas de ouro. Hoje isso aí só serve para falar mesmo. Quem hoje conseguiria uma quantidade dessa de ouro para poder fazer qualquer coisa, ou para ter simplesmente, né? Então, quando Jesus veio, ele manifestou a glória maior, muito maior do que o ouro, do que a prata, do que as coisas materiais. Hoje, como é que é aqui conosco? Como é que é a minha vida? A maior glória que nós temos é essa, é Jesus ter se manifestado em minha vida, na tua vida. É de alguém poder olhar, alguém que ainda não conhece Jesus, olhar para a minha casa, que sou eu, a casa onde Deus habita, e dizer, olha, realmente ali há algo especial. A glória que há nesta casa, a glória que há naquele crente lá, ela é sem medida. Então isso é a profecia que Ageu profetizava para o povo de Judá, mas que para nós hoje, esta é a validade. Preciso ter a minha vida, como diz em Mateus, capítulo 6 e verso 33, buscando as
melhores coisas, as coisas de Deus, se eu der prioridade para as coisas de Deus, diz a palavra de Jesus, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. O que acontecia era que o povo de Judá se preocupava primeiro com com aquilo que era seu, com a sua casa, e não se preocupava com as coisas de Deus. Então, o Senhor fala isso para nós hoje. Continua valendo a promessa de Deus, a palavra de Deus. Existem muitos cristãos que já têm tudo. E quanto mais tem, mais ele quer para si. Esquece que o reino de Deus é que precisa de... Jesus, quando esteve aqui na terra, ele trabalhou, foi um ministério de 3 anos e meio, mas o que ele fez? Procurou construir alguma coisa para si? Alguma casa, né? Procurou ter algum carro? Procurou ter algum transporte próprio? Alguma coisa que... Não. Todo o tempo do ministério foi trabalhando, sim, para o engrandecimento do reino de Deus. De que forma? Pregando a palavra de Deus, ensinando, ganhando almas para o reino de Deus. É esta a nossa função. É essa, porque as outras coisas Deus provia. Deus provia para ele e para os seus discípulos, aqueles que aceitavam por dedicar-se a servir o reino. Foi como nós escutamos aqui, na quarta-feira, na campanha nós falamos sobre Mateus. O pastor Ronaldo pregou sobre Mateus, sobre Levi, né? Que ele tinha tudo. Ele era um cobrador de imposto oficial, não era terceirizado, não, né? É como se fosse, tem a Petrobras e tem as empresas terceirizadas. Não, ele era um oficial do governo. Ele era um judeu governo. Ele tinha o poder de até exigir de mais coisas pelo seu cargo. Mas ele, de repente, Jesus fala: Mateus, vem. Ele larga tudo. Ele largou tudo, a sua posição, e aí Deus proveu todas as coisas. Ele foi o maior evangelista. Ele foi um homem que teve notoriedade, e Deus supriu todas as coisas que ele precisava, para ele e para a sua família. A mensagem de Ageu é esta: ele profetizou para que o povo se voltasse para Deus, e uma prova disso é que aqueles que se dedicaram, Deus proveu e supriu as necessidades. Ô Gil, ele ainda é até uma... Pode falar, pastor. Uma pergunta, né? Tanto retórica, mas é necessário. A pergunta que eu faço: qual é o tempo que nós estamos vivendo, né? É o tempo da primeira casa ou a glória da segunda casa? Porque pelo que nós hoje estamos vivendo, a gente ainda está na primeira casa. É verdade, na nossa atualidade, a gente está na primeira casa. Nós ainda não estamos na glória da segunda casa. Espiritualmente falando, estamos, porque Jesus está aqui. Então isso é o suficiente. Mas com base naquilo que não é? Com base naquilo que o povo de Judá estava vivendo, é o que nós estamos vivendo hoje. Se Deus não tiver misericórdia e nós não fomos confrontados com essa palavra aqui e não mudarmos de atitude, é o que Deus está acabando de falar aí. A gente precisa tomar uma atitude e mudar. Por quê? Porque infelizmente, rapaz, a gente está olhando para tantas glórias dessa terra, para um templo. Pode olhar. Eu me lembro que antigamente, eu vou falar de antigamente não, é falar saudosista. Eu não sou saudosista, mas eu me lembro que antigamente a gente, eu sou do sítio, sou lá do Braço Feio, para quem não conhece, próximo à divisa de Curitiba já, bem longe daqui. Mas eu me lembro que o templo, as construções antigamente era tudo simples, não tinha nada sofisticado, mas a glória de Deus descia, né? Não tinha nada de frescura, nada disso. Só que é o seguinte:
a oração da consagração era das 6 da tarde até as 6 da manhã, de joelho dobrado. E aí não tinha como a glória não descer no culto. Aí hoje a gente tem um templo bonito com ar-condicionado, mas cadê a glória? É preciso rever, amados irmãos, os nossos conceitos, a nossa visão. O mundo, ele vai se modernizando, as coisas vão melhorando. Não é pecado, mas nós não podemos esquecer de Deus. Nós não podemos esquecer de Deus. O povo estava preocupado só com as suas coisas, sendo que todas as coisas são supridas por Deus. E Deus falando: olha, faz isso, serve a mim, e pode deixar comigo que as outras coisas que vocês precisam, eu vou prover todas as coisas. Porém o povo não entendia. O povo procurava fazer aquilo que era em benefício próprio, esquecendo totalmente das coisas de Deus. Mas a promessa de Deus, é o último ponto da lição 3:4 aqui, ela fez valer. Aquele que quis se dedicar, Zorobabel, e Deus prometeu para ele o seguinte: olha, você então vai ser na minha mão como que um anel de selar. O que era anel de selar? Anel de selar era aquilo que validava. O rei, ele tinha um anel que ele, quando tinha algum projeto por alguém ou por ele mesmo, para fazer valer aquele projeto, para fazer valer a ideia, tinha que estar selado pelo rei. O anel do rei ia em uma tábua de barro ou de argila, de algum material, e ali ele cravava o seu anel. E aquele símbolo, o anel, dizia que isso é verdade, isso tem que fazer, isso vale. Zorobabel foi na mão de Deus o anel que dava validade para todas as coisas que ele queria fazer para reconstruir o templo de Deus. E Deus então usou nas suas mãos, como era a promessa dele: aquele que se dedicasse iria ter autoridade, a sua voz ia valer, a sua posição ia valer, porque estava sendo dirigido por Deus. O anel de selar de Deus era Zorobabel para esta ocasião. Que nós, amados irmãos, nós todos possamos ter o privilégio de ser um anel nas mãos de Deus. E Deus vai pegar e vai selar. A hora que você, como servo de Deus, como anel de selar de Deus, falar alguma coisa, o povo todo vai ouvir. Foi isso que aconteceu. A palavra de Deus vai ser ouvida e ela vai ter credibilidade, porque está sendo falada, está sendo posta pelo anel de Deus de selar, por Deus através do seu anel. Quem é o anel de Deus? Eu e você, se nós nos entregarmos e darmos prioridade às coisas de Deus. Amém, irmãos? Esta é a profecia, esta é a palavra de Ageu para as nossas vidas. Interessante, por favor, pastor. Pastor Gideon, é que, olha só, quando Salomão construiu o templo, aparentemente era um templo incomparável, né? Tamanha beleza e tamanha glória, digamos assim, que a Bíblia vai dizer que na construção, após o término do templo, quando os sacerdotes tentavam entrar, não suportavam a glória. É por isso que talvez o povo, eles não acreditariam mais. Por quê? Porque eles já vinham de uma história, né? Já vinham de um acontecimento dos antepassados. Então, quando Deus vai bradar dizendo: olha, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, é meio que impossível de acreditar, porque alguém vai dizer: mas como assim? Porque eles entendiam já no lado físico, ou naquilo que tinha acontecido apenas no momento.
só que Deus estava dizendo, você vai ver aqui no texto áureo, interessante, né? Vai ver aqui no texto áureo dizendo, olha, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Repare que existe um ato profético aqui, que ele vai dizer a última casa, né, após Jesus vir, e agora que será construída vai ser pelo anticristo, não é verdade? Aí depois vai dizer assim, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Ou seja, teve o derramamento da glória, quando o templo foi terminado, a primeira casa, o primeiro templo, mas a paz principal, ela só teve na segunda, porque Jesus pisaria ali. Jesus é a paz, sem Jesus não tem paz, sem Jesus a glória principal não chega, amém? Então é isso. Amém, aleluia. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira, amados irmãos. Isso que o pastor está falando, nós vamos aqui ler a conclusão para só nós terminarmos. Diz assim, e você vai ver essas palavras aqui expressas nesse texto. A grande maravilha desse pequeno livro reside no fato de que o plano divino para o futuro está em andamento. A casa que nós vamos morar, ela sim, é uma glória que não tem limites. Aleluias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A glória de seu cumprimento será maior do que o êxtase causado pela promessa, assim como Jesus foi infinitamente mais glorioso do que o próprio templo. O Senhor Jesus veio e provou que no templo, a glória, não do ouro, da prata, mas a sua presença era muito maior, valia muito mais do que todo aquele material. E ele diz aqui, a grande lição, a grande maravilha desse pequenino livro, 2 capítulos, 7 minutos você lê o livro todo de Ageu, e aí então, ele vem dar esta mensagem, olha, a glória que nós hoje, olhando para o presente, almejamos, aí ela é muito maior ainda, do que toda a glória que eles viveram, do que nós vamos viver. Nós somos privilegiados porque nós almejamos uma glória numa casa maior, que é o céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lá sim, a glória do eterno Deus. A Bíblia diz que lá não precisa nem de luz, porque a glória do Senhor, a face do Senhor, a presença do Senhor, ilumina de dia e de noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. O profeta Ageu, ele nos incentiva a trabalhar para o crescimento da obra do Senhor, pois o reino de Deus não pode ficar em segundo plano. Não deixe o reino de Deus em segundo plano, meu irmão. Dê sempre prioridade. Você vai ver, é a questão de fé. Você vai ver que as outras coisas que você necessita da vida, você não vai deixar de fazer, mas Deus vai dar um andamento muito maior para aquilo que você precisa, porque você está priorizando as coisas de Deus. O primogênito de toda a criação deu-nos o exemplo ao trabalhar incessantemente para o seu crescimento, e percorria, diz Mateus capítulo 4 e verso 23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando todas as sinagogas, nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Esse foi o trabalho do Senhor. Ele incessantemente, em 3 anos e meio, revolucionou o mundo, trabalhando para o reino do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, amados irmãos. Que Deus nos abençoe e possamos entender perfeitamente esta mensagem que o Senhor tem para nós nos dias de hoje. Demos prioridade ao reino de Deus, às coisas de Deus, e as outras coisas nos serão, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. É a palavra de Ageu
para os nossos dias. Que Deus nos abençoe. Pastor, por favor. Glória a Deus. Que palavra. Deus abençoe pastor Gideon, pastor Ronaldo, por essa ministração, e que possamos verdadeiramente dar mais atenção para aquilo que é de Deus, tanto para a nossa vida espiritual, quanto até mesmo para o lugar de adoração que é a casa do Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus, ele confronta o povo, dizendo: olha, vocês têm se vestido, mas nada tem suprido vocês. Vocês comem e nunca se fartam. Por quê? Porque tem fechado os olhos para a casa do Senhor. Quantas vezes nós pensamos tanto em nós e nos esquecemos desta casa aqui, ó, desta casa chamada casa de oração, chamado templo de Deus. Somos sim igreja, somos sim a igreja quando estamos juntos, mas esse lugar é chamado casa de oração, e esse lugar precisa de uma atenção muito grande. Você que faz parte da congregação, pare e medite nesta manhã, qual é a atenção devida que nós temos dado tanto a esta casa, como a esta casa aqui onde nós estamos. Qual é a atenção devida que nós temos dado àquilo que Deus tem colocado para cuidar, para nós cuidarmos, é nossa mão para nós cuidarmos. Muitas vezes nós entramos na igreja, saímos e não olhamos nem para uma lâmpada. A verdade é essa. Entramos na igreja, saímos, não olhamos para saber se tem um pedacinho de bala, uma casca de bala no chão, porque achamos que isso é responsabilidade dos diáconos, e não é. É responsabilidade de todos os servos de Deus, porque antes de ser pastor, nós somos diáconos. Antes de ser presbítero, nós somos diáconos. A glória do Senhor não habita em lugar sujo. A glória do Senhor não habita em lugar abandonado. A glória do Senhor habita em lugar organizado, em lugar cuidado, em lugar restaurado. Se não fosse assim, não precisaria Deus falar que restauraria o templo. Amém? Então, cada irmão, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão na live, aprendam isso. Se na sua casa você olha a parede e vê que ela está suja e chama alguém para pintar, observe a igreja, observe a casa de Deus. Quando você entrar, quando você sair, se tem alguma coisa que você pode fazer, faça. Se tem alguma coisa que você pode melhorar, melhore. Por quê, pastor? Porque isso é sinal da glória de Deus na tua vida. Se tem alguma coisa que você pode fazer para que esta casa permaneça, e aqueles que passarem vejam a luz brilhando através desta congregação, faça, porque assim o nome do Senhor será glorificado. Amém, meus irmãos? Se na nossa casa, uma cerâmica, quando levanta, a gente já vai, tem que arrumar a cerâmica, porque não dá para ficar. Na igreja muito mais. Se você viu que está aí, não precisa falar para ninguém, vai lá e arruma, faça, porque o teu galardão é com Jesus, não é com o pastor. Se viu que precisa de um cadeado, pastor, está aqui um cadeado, irmão, está aqui o cadeado. Por quê? Porque a casa de Deus precisa ser cuidado. E quando a gente faz isso, pastor, o galardão você receberá de Jesus Cristo. Amém? Eu sempre tive esse cuidado, irmãos. Nós estamos falando de Ageu, não tem jeito. Sempre tive esse cuidado. Eu tenho em casa o meu violão, e eu tenho uma guitarra na minha casa e 3 pedais. Quando eu estou em casa eu toco, eu gosto. Mas eu procuro os manter limpo, eu procuro os manter cuidado. Ontem eu fiquei a manhã inteira tocando violão, mas eu peguei tudo limpinho, brilhando. Por quê? É um instrumento particular meu, mas eu sei que é uma forma de eu adorar a Deus. Então eu procuro manter. E eu sempre falo para os músicos da igreja: limpem os instrumentos da igreja, mantenham organizadas as coisas da igreja, As cadeiras da igreja precisam estar cuidado, limpinho, porque sendo assim a glória de Deus estará estabelecida aqui, irmãos. Amém ou não amém? Quanto maior cuidado nós estivermos com a casa de Deus, maior será a glória de Deus no meio do ambiente.
Quanto maior cuidado você tem com você, mais a glória do Senhor vai ser estabelecida na sua vida. Esses microfones que aqui estão, terminou, precisa limpar, porque existem bactérias que saem dele. Qual é o obreiro que vai pegar esse microfone quando terminar e levar para casa, ou pegar e tirar aqui e limpar? É isso que nós precisamos aprender. A casa do Senhor precisa estar organizada, mais limpa, porque quando nós começarmos o culto aqui, a glória do Senhor vai ser estabelecido. Nós cuidamos desta casa, mas devemos também cuidar desta casa. Não esqueça, não valorize apenas a casa que você mora, valorize a casa onde você oferta o seu culto a Deus. Valorize a casa onde a presença de Deus está estabelecida. Que Deus abençoe nesta manhã, que esta lição continue sendo uma bênção nas nossas vidas, e que possamos permanecer tendo cuidado. Lembrando que a semana que vem teremos a lição de número 12, Zacarias, um apocalipse no Antigo Testamento. Olha que bênção, né? Zacarias, um apocalipse no Antigo Testamento. Que vitória! Nós vamos estar aqui falando desse grande profeta, e eu tenho certeza que vai ser também um dia de vitória, de bênçãos. E estamos terminando mais esse trimestre, lembrando que a nossa lição nova, ela já vai chegar amanhã. Amanhã, segunda-feira, a lição já estará disponível no nosso departamento lá em Santos. Então você que ainda não pagou a nova lição, pague a sua lição, para que possamos estar retirando, não é isso? A lição nova é da CPAD, o tema é a fragilidade do homem e a restauração, e alguma coisa assim, né? A fragilidade do homem, é que é a história de Jó, desde o início ao final da sua trajetória. Então vai ser muito bom. Você que não acertou, acerte, compre a sua revista, acerte com o departamento de EBD aqui local, e nós vamos estar, e também das congregações, já procurem acertar, para que possamos estar dando prosseguimento aí. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vai falar o textuário, Gil? É a soberania, isso, a fragilidade do homem e a soberania divina. Amém? Obrigado, Deus abençoe, pastor Ronaldo. Mas ainda temos duas lições. Não, pode falar aqui, Gil. Textuário, vamos falar o textuário então? Vamos falar o textuário aqui. Escola dominical, meus irmãos, não é opção nossa. Escola dominical é questão de sobrevivência espiritual. É necessário estarmos na escola dominical, viu? Culto de ensino em escola dominical é necessário. Vamos lá, vamos para o textuário então. Textuário, para quem não tem lição, está em Ageu capítulo 2, versículo de número 9. Ageu 2 e 9. 1, 2, 3. Textuário: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Ageu capítulo 2, versículo 9. Amém, irmãos? Glória a Deus. A glória da segunda casa, desta última casa, será maior do que a da primeira. Eu creio. Quem crê nessa palavra profética aí, em nome de Jesus? Eu creio nesta palavra profética, que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Mãe Clarice, vem cá orar e agradecer ao Senhor, para finalizarmos a nossa oração. Mãe Clarice, vamos estar orando pelo nosso irmão Valdir, tio do pastor Rafael, que está lá no Vale do Ribeiro, em Pariquera, foi para o hospital regional, internado agora. É Covid? Não sabe ainda, né? Vamos estar orando por ele, para que Deus dê saúde e restaure a sua saúde. Amém, meus irmãos? Mãe Clarice vai orar e agradecer ao Senhor.
paz do Senhor para todos. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, Senhor, para te agradecer por tudo, Senhor, pela Tua presença, Senhor, nesta manhã. Ó, Jesus, continua falando em nossos corações, Senhor. Leva-nos em paz para nossos lares, possamos estar aqui presente nesta noite para louvar e glorificar o Teu santo nome, Senhor. Fica conosco, Senhor. Leva os Teus filhos em paz para a Tua casa, Senhor, e nos guarda e nos livra de todo o mal, Senhor. Fica conosco, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus. E todos digam: Deus abençoe meus irmãos que estiveram... hoje à noite culto de missões a partir das 18h30. Todos os irmãos envolvidos e comprometidos aqui no culto de missão, que vai ser uma bênção, viu? Vai ser uma bênção. Venha, que Deus tem uma palavra profética para a tua vida. Traga a sua família hoje, que vai ser uma noite de glória aqui. Deus abençoe.